está feliz por estar em Juazeiro hoje? Dizer uma calorosa salva de palmas para todos nós. Falar de Juazeiro do Norte, aqui no Ceará, é falar também do Padre Cícero Romão, sacerdote diocesano, onde ele, chegando aqui para celebrar numa pequena capela, não menos que 35 famílias que tem em torno desta capela, em 1871, ele pede ao bispo para fixar a morada. Eu via e lia as coisas ditas pela imprensa e pela Academia Brasileira em relação a Juazeiro e a Padre Cícero, e sempre me passavam a ideia de que aqui era um centro de fanatismo, que o Padre Cícero era um ilusionista, que Maria de Araújo, a Beata dos Milagres, ela era uma embusteira. Essas informações se chocavam com aquilo que eu vivia no Juazeiro, através da herança cultural da minha família, para que eu possa compreender melhor o fenômeno que ainda hoje acontece na minha terra. Eu preciso ler, eu preciso estudar e, mais ainda, eu preciso vivenciar. Porque nem sempre no livro ou no jornal está a verdade. Ela perpassa muito pela oralidade, pela forma de que é transmitido a vivência cultural de cada um. E há 29 anos que eu consegui parar de beber. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia, também consegui parar de fumar. Eu pedi a ele, que eu estou com 29 anos, que nunca perdi a missa do dia 20. Eu precisei fazer uma cirurgia e o médico em Fortaleza marcou para o dia 20. Eu disse, doutor, vou pedir uma coisa para o senhor, deixa para o dia 21, porque dia 20 eu vou à missa do Padre Cícero. Eu vou pedir força ao Padre Cícero, aí eu venho dia 21 e o senhor me opera. E hoje estou contando essa história e estou bem, graças a Deus, graças ao Padre Cícero. E o Padre Cícero já é canonizado no meu coração. A partir de 1872, quando ele chega aqui, numa sequência, será o primeiro prefeito desse município, quando 5 anos depois de batalha, de diálogo e de muita relação, consegue o patrocínio do governo do estado e efetivamente é sancionada uma lei que nos dá a nossa cidadania. É criado o município em 22 de julho de 1911. A partir desse momento, para conciliar tendências muito graves aqui de separações entre famílias, havia 2 grandes grupos assim muito interessantes. Um era formado pelas famílias tradicionais da terra e outro era constituído pelos chamados adventistas, que eram os romeiros, que viam. E a partir do fenômeno religioso de 1889, já se decidiam pela manutenção. A minha família, por exemplo, vinda da Paraíba, se fixa na cidade, motivada exatamente por essa atração que a figura carismática do Padre Cícero existia e ainda hoje, mesmo morto, continua exercendo sobre as populações do Nordeste. Estou doida para comprar uma casa aqui. Tem um senhor, ele se chama Eugênio, que ele tem uma casa bem pertinho aqui. Ele disse, olha, quem quiser uma casa, comprar lá, venda a sua aqui, nós compramos lá. O que eu pedi a ele, eu alcancei. Eu tinha um problema na garganta e dava muita febre, então eu estava já para morrer. Aí minha mãe fui me invalide de meu padrinho Cícero. Que se ele curasse minha garganta, na mesma da hora eu estava com sede e fome. Na mesma da hora eu sentia aquele ardor abrindo minha garganta e sentia aquele respiramento. Se você perguntasse a qualquer romeiro que vem a Juazeiro qual seria o seu maior sonho, ele diria morar na cidade fundada pelo Padre Cícero Romão. É tanto que aqui em Juazeiro é comum encontrar romeiros e afirmar, padre, essa é a minha 10ª viagem, a minha 50ª viagem. Ah, padre, estou completando 70 viagens e assim sucessivamente. Por que isso? Porque cada viagem que ele vem a Juazeiro, ele faz uma experiência. Uma experiência com o quê? Primeiro, em visitar. O que diferencia Juazeiro de outros centros de romarias
É porque é o grande santuário. O romeiro faz o caminho chamado o Caminho do Romeiro em outros espaços. A colina do Horto, onde tem a grande estátua do Padre Cícero. Nós temos também a Capela do Socorro, onde ele está sepultado. E aqui, que nós chamamos a Casa da Mãe das Dores, onde aconteceu o que se denomina o milagre da transformação da hóstia em sangue na boca da Beata Maria de Araújo. Existem centenas de histórias a respeito da construção do Juazeiro, de como os romeiros e as romeiras do Nordeste fizeram do Juazeiro esse grande milagre por conta de um milagre. Criou-se uma atenção que transformou o Juazeiro num espaço sagrado. As coisas foram acontecendo. Então, Juazeiro ficou um lugar onde os beatos remanescentes de Padre Ibiapina vieram para cá. Outras mulheres se transformaram em beata e começaram a criar toda a mística do Juazeiro, transformando o Juazeiro num espaço celestial. Então, se Jesus veio cá, derramou seu sangue, este espaço aqui, ele é um espaço sagrado. Daí porque nós precisamos visitar sempre este lugar. Nessa espacialidade de domínio do romeiro sobre o território dito sagrado do Juazeiro, há especificidades que se ligam, né, às suas crenças, a um roteiro que ele construiu. E nesse roteiro, sem dúvida alguma, a velha capelinha do Juazeiro, que nasceu em 1827, quando começaram a fazer as primeiras obras para assentar aí a pedra fundamental, né? Esse é um marco, 15 de setembro de 1827. A Basílica é, sem dúvida, esse centro irradiador, porque foi a partir dele que o Padre Cícero Romão Batista, adiante de 1872 até 1934, quando morre, realizou todo o seu trabalho pastoral de evangelização sobre o povo do Nordeste. Essa basílica hoje representa o primeiro grande marco fundante dessa religiosidade que graça sobre o Juazeiro. Ele acaba sendo para a gente assim, um herói. Apesar de alguns o terem como vilão, né? Ele migra nesses dois extremos. Mas, para mim, especialmente, Alberto, eu vejo ele como um dos grandes representantes do nosso povo, da nossa fé, da nossa cultura. Então, eu tenho uma admiração muito grande pelo Padre Cícero. A Romaria é uma questão cultural, é uma questão de fé, mas ela não... vai em breve as romarias vão acabar, em breve não vai ter mais romeiro em absoluto. A religião católica tem 2000 anos, passou todas as mudanças de modernidade, pós-modernidade e continua a fé, a religiosidade, principalmente essa questão aqui do Juazeiro, que é uma religiosidade popular que não tem dogmas prescritos, que esses dogmas podem caducar em absoluto. É uma constante vivência da religiosidade que faz com que o crente, no caso o romeiro e a romeira que vem a Juazeiro e crê nessa mística do Padre Cícero, está sempre reatualizando. Você morreu há 84 anos. E numa missa de 84 anos você vê mais de 50 mil pessoas prestigiando uma missa, é uma pessoa que pode se considerar santificada. Só precisa o Papa fazer isso, beatificar e canonizar o Padre Cícero. Mas no meu coração ele já é padre, já é santo, já é canonizado. O Padre Cícero é tudo para mim. O segundo marco importante, né, é o Horto. O Horto é uma extensão do Juazeiro, porque originalmente foi um local de repouso do Padre Cícero. E lá construiu uma edificação que tinha uma capela. A vontade dele era ter construído um grande templo, que infelizmente não aconteceu porque ele foi proibido formalmente por um documento do então bispo do Ceará. Mas aí ele residiu
né, durante tempos, né, especialmente havia temporadas em que ele se recolhia para lá com sua família. Né. Há uma simbologia que o Romero, né, na sua visão assim mais antiga, traça um paralelo entre essa chamada Terra da Promissão, que teria sido prometida pelo padre Cícero, né, com, digamos, os textos sagrados. E há aquele espaço mais ao fundo, onde ali foram residentes alguns desses beatos, né, que se chama o Santo Sepulcro. Há, portanto, uma mística que envolve essa, digamos, a sacralidade desse espaço, tendo como foco fundamental o fato de ter sido construído pelo padre Cícero. Hoje, inclusive, abriga um museu, mantém a sua arquitetura, é da posse da congregação salesiana, que recebeu como herança, ela que foi uma das grandes herdeiras do patrimônio físico, material, que o padre Cícero legou entre a Diocese de Crato e a congregação dos Filhos de Dom Bosco. E a terceira referência é aquela que está, digamos, nessa transição daquilo que nós acreditamos que o patriarca dessa cidade, não é, sepultado nessa capela, não é, nos indica diariamente o caminho da salvação. O Romero a visita, toca, a lápide é objeto desse afago, como se fosse uma relação filial. E é uma capela que ele mesmo estimulou que fosse criada, fosse erigida em 1908 e que terminou por abrigar aí o novo cemitério da cidade. Em torno disso, que é sem dúvida o espaço mais concorrido de toda a visitação que ocorre nessa terra de Romaria, riqueza que eu diria invade a nossa existência no sentido de que a preenche pela esperança. Porque todo mundo tem uma história para contar. Né? Aí no dia 20 quase todo mundo de preto. Porque todo mundo ali está pagando uma promessa que fez, um milagre que alcançou. Aí eu me sinto também um milagre alcançado, que quando eu fiquei muito doente desse pé, que foi uma varize, eu fiquei boa depois que eu cheguei aqui. Também paguei uma promessa, fui descalço lá por levando o modelo da minha perna com o ferimento do jeito que estava. E assim acreditando, tomando os remédios e tudo, até que cheguei a fazer a cirurgia e graças a Deus fiquei boa. Aí é tudo baseado na fé. O povo chama a cidade construída pelo Romero. Os romeiros são muito amigos da cidade, né? Aí agora intensificou mais. A cidade aqui é de Nossa Senhora. Nossa Senhora é a mãe, é quem conduz tudo. Eu tenho muita fé que um dia ele ainda seja canonizado, porque ele merece. Nós temos o Padre Cícero como o santo do Nordeste. Mesmo não estando nos altares, nós o consideramos como o santo do Nordeste. Pelos seus ensinamentos, pelos seus testemunhos e por tudo que ele, principalmente como o Padre Cícero falou, do milagre da hóstia, né, com a Beata Maria de Araújo. Juazeiro respira Nordeste e mais, o interior do Nordeste.